Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 27, verso 1. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que Deus revele a sua palavra ao nosso coração nesta manhã. Davi, neste salmo, faz uma afirmação muito importante para nós. O Senhor é a minha salvação. Guarde bem isto: a salvação de Deus é o próprio Deus. O Senhor é a minha salvação. Cristo é a nossa salvação. Simeão também identificou a salvação de Deus com o próprio Deus. Quem era Simeão? Um homem de Jerusalém, temente a Deus, e que esperava o nascimento de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, revelou para Simeão que ele não morreria antes de ver Jesus Cristo. E esse maravilhoso momento chegou para ele. Em Lucas capítulo 2, versos 27 ao 31. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Ele tomou em seus braços o menino Jesus e disse: Os meus olhos viram a tua salvação. A salvação é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é Ele. Muita gente tem a salvação como um conceito, uma doutrina, um empenho religioso que eu tenho que desenvolver. Quando a gente tem salvação, quando a gente tem a salvação como um conceito ou como algo que temos que fazer, ela se torna impessoal para nós. Mas quando temos a salvação como uma pessoa, ela se torna relacional. Quando temos a salvação como uma pessoa, ela se torna relacional para nós. A nossa salvação é o próprio Senhor. A nossa salvação é o próprio Senhor. Deus é a nossa salvação. Por essa razão, não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Por isso, Deus mesmo veio a este mundo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem para
identificar o homem com ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e ressurreição. Salvação é um ato sobrenatural de Deus, nos crucificando e ressuscitando em Cristo, e Cristo em nós, vivendo a sua vida ressurreta, justa e santa. A salvação de Deus tem tudo a ver com o que está escrito de maneira belíssima em Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você notou o que Deus fez em Cristo? Ele substituiu a nossa vida pecadora por Cristo. A salvação de Deus não é um programa de reeducar pecador, mas uma ação radical de crucificar pecador em Cristo. A intenção de Deus é substituir a nossa vida pecadora pela vida de Cristo. Foi o que Ele fez na cruz e na ressurreição. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e Ele vive em mim a sua vida ressurreta, justa e santa. Isto é salvação. O Deus Salvador está em mim. O Deus Salvador está em mim. Isto é mais do que ter salvação, é ter o próprio Salvador em mim, sendo a minha salvação. É preciso crer no Salvador que veio por mim, morreu por mim, me fez morrer com Ele para o pecado. Depois o Pai, pelo seu Espírito, ressuscitou o seu Filho e nos ressuscitou juntamente com Ele, e agora Cristo vive em mim. Eu preciso saber que da mesma maneira que Cristo está no céu, Ele está em mim. Colossenses capítulo 3, verso 1 e também o verso 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. No verso 1, Jesus Cristo aparece à direita do Pai, exaltado com todo o poder. Cristo vive à direita do Pai, exaltado com todo o poder. Mas no verso 4, o Cristo que vive
à direita do Pai, com todo o poder exaltado, é a minha vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a minha vida. Cristo vive dentro de mim. Cristo é a minha vida. Além de viver em mim a sua vida ressurreta, justa e santa, Ele pessoalmente é a minha vida. Cristo, minha vida. Ele é a minha vida. Ele entra na própria raiz do meu coração e do meu ser. Cristo é a minha vida. Ele entra na minha vontade, pensamento e sentimento, e se expressa em cada área do meu ser. Ele é a minha verdadeira vida. O que Deus fez para se tornar a minha salvação? João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele se fez. Ele não foi feito carne. Aqui diz que ele se fez carne, homem, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Depois, ele sangrou por nós. Pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo sangue de Jesus Cristo eu vi condição de me aproximar dele naquela cruz. O sangue vazado do corpo de Jesus nos aproximou da cruz, nos aproximou de Deus. Mas a salvação de Deus não parou aí. Jesus nos atraiu a si na cruz. João capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Cristo derramou o seu sangue para nos aproximar dele e nos atraiu a si para nos fazer entrar nele e morrer com ele aquela morte para o pecado. Jesus nos atraiu a si naquela cruz. Ele nos fez entrar nele e pelo seu corpo crucificado nós morremos com ele. Pelo seu sangue, Cristo nos aproximou da cruz, mas pela atração nós entramos nele e com ele morremos. O poeta, ao observar a imensa criação de Deus, se expressou assim: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras
de tuas mãos. Mas há algo muito maior do que a imensa criação, que para mim é um assombro total. É extraordinário pensar que o Deus Criador Todo-Poderoso torna-se criatura, o Senhor absoluto torna-se servo dos homens. Mas o mais espantoso de tudo é saber que naquela cruz Cristo nos atraiu para si, fazendo-nos entrar nele com pecado e tudo. Isto é impensável. É possível que você nem esteja entendendo, porque a coisa é tão grande que para entender você precisa que Deus revele para você. Só que Deus é soberano. Deus é soberano. Aí Ele revela a quem Ele quer revelar. O santo, recebendo no seu corpo o pecado de todos nós. O puro, recebendo em si mesmo o pecador com toda a sua imundície, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Na cruz, Cristo nos introduziu nele, e na sua ressurreição Ele se introduziu em nós pelo Espírito Santo. Cristo em mim, Cristo em nós, vivendo a sua vida com todo o poder, com toda a santidade e com todo o recurso que Ele tem. Deus só pode salvar o pecador pela morte desse pecador com Cristo na cruz. Foi por isso e para isso que Jesus nos atraiu para Ele, a cruz. Foi para me fazer morrer como pecador, a fim de me salvar. Ao morrer com Cristo na cruz, alcançamos a graça da ressurreição juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Se você crê, você ressuscitou com Cristo. Se você não crê, você não ressuscitou com Cristo. Aqui está a palavra de Deus dizendo: Deus nos ressuscitou com Cristo. É o que a palavra de Deus está afirmando. Eu preciso crer na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. A fé na palavra de Deus diz: ressuscitei com Cristo. Cristo vive em mim. Ressuscitados juntamente com Cristo, Cristo agora está em nós, vivendo a sua vida. Além de estar em nós, Cristo ainda tem algo para fazer por nós. Jesus veio por mim, morreu por mim
me fez morrer com Ele para o pecado, ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele, e Ele ressuscitou para viver em mim a sua vida ressurreta, justa e santa. Mas o seu trabalho em nosso favor continua. Hebreus capítulo 7, verso 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por aqueles que ele salvou por meio da morte e ressurreição juntamente com ele. Ele intercede por aqueles que ele salvou e vive neles. Ele intercede por nós para garantir e fazer prevalecer a nossa salvação. Cristo veio até nós e morreu por nós, nos fez morrer com Ele, libertando-nos totalmente do pecado, ressuscitou para viver em nós a sua vida ressurreta, justa e santa, e Ele retornará para levar para a casa do Pai aqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Aí então gozaremos da seguinte condição: Ele em nós e nós com Ele em um novo corpo no estado eterno. Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Preste atenção aqui. Ele, Jesus Cristo, virá para aqueles que Ele salvou por meio da sua morte e ressurreição. Ele virá buscar aqueles que Ele tirou os seus pecados e também o seu pecado, a fonte, a natureza. Ele virá. Você crê que Jesus virá? Creio. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, Ele virá. Se você não está experimentando a grande salvação de Deus, a questão não está no lado de Deus, mas no seu lado, exatamente no setor da confiança nele. Você não está confiando no Salvador. Creia sua morte e ressurreição em Cristo e experimente a salvação de Deus.